falar aqui, pastor é estiloso, nos humilhou aqui. A gente não diz deu, não aí. muito certo, não. Pastor, qual que é o tema de hoje? Conta pra gente o que o Hoje, pessoal Aline, vai ouvir. nós vamos continuar abordando histórias da Bíblia e fizemos à tarde no Facebook da Igreja Adventista do Sétimo Dia uma pesquisa. Perguntamos que história as pessoas queriam ouvir. Demos 4 opções e a história que mais foi votada é a história que fala sobre tempo de angústia. E especificamente hoje à noite eu vou falar sobre os 4 tempos de angústia que a Bíblia nos apresenta e que tem a ver com o povo de Deus e também com os últimos dias. Porque a questão é o seguinte: nós estamos nos últimos dias ouvindo muito falar de tragédias. São terremotos, furacões, e as pessoas começam a ficar se perguntando, esses terremotos, esses furacões estão relacionados com os eventos dos últimos tempos da história desse mundo? Estes eventos da natureza estão relacionados com a angústia final que o povo de Deus vai passar aqui na Terra? É isso que nós vamos falar hoje à noite. Olha só, 4 tempos de angústia, não é verdade? Legal, muito 4 legal. tempos. Sim. Esse é o momento, então, É um de você assunto concentrar, pega a sua Bíblia, conversa Faz a com anotação gente. aí, vai anotando aí. Exatamente. Se prepare e assim, pastor, o tema é todo seu. Que Deus o abençoe. Solta a vinheta. Que bom poder estar com você mais uma vez, participando dessa série especial, 18 histórias, onde estamos estudando a Bíblia e procurando entender mais do que Deus tem revelado para todos nós. Eu gosto de pensar na Bíblia como o manual do fabricante. Deus criou o mundo, criou os seres humanos e nos deu algumas orientações, dicas para que a nossa jornada nesse mundo fosse uma jornada mais segura, para que soubéssemos para onde estamos indo e pudéssemos assim viver de acordo com aquilo que Deus espera de nós. Quando você não sabe o que você deve fazer com um produto, fica difícil você poder utilizá-lo bem. Assim também é a vida. Deus nos deu a vida e deu a orientação de como usar melhor a vida, de como viver a vida que Ele nos deu. E isso tudo está na Bíblia, na palavra de Deus. Essa orientação que Deus nos deixou, ela não apenas fala sobre o nosso presente, sobre o agora, mas Deus também cuidou em sua palavra em falar sobre o futuro. Saber sobre o futuro sempre é uma grande vontade, um grande desejo dos seres humanos. Nós temos curiosidade para saber o que vai acontecer depois de tudo isso. Por isso, nós precisamos sempre respaldar-nos naquilo que Deus falou com relação ao futuro. Porque há muitas pessoas, muitas conjecturas, muitas ideias, muitos pressupostos de pessoas que falam sobre o futuro. E esse futuro nem sempre está baseado naquilo que Deus diz. Quando as pessoas falam baseados naquilo que elas acreditam, aí nós estamos em risco. Estamos realmente acreditando em pressuposições humanas. Mas agora, quando eu olho para a Bíblia e vejo o que Deus fala sobre o futuro, você pode ter certeza e confiar de que aquilo que Deus falou é o que de fato vai acontecer. O que nós vamos ver hoje sobre essas 4 angústias, como eu já disse a Aline, o William e vocês um pouquinho de tempo atrás, elas falam sobre o passado, 2 delas, uma fala sobre o presente e a outra fala sobre o futuro. Só que essas 2 angústias que falaram no passado, elas um dia falaram sobre o futuro, porque Deus falou sobre elas antes mesmo que elas acontecessem. Hoje, 2 já aconteceram, a terceira está acontecendo e a 4ª é uma angústia que ainda virá. Eu já estou quase dando a resposta final de hoje à noite. Mas o que eu tenho para lhe dizer é que hoje vivemos em um período de problemas. Vivemos num período onde os sinais que Jesus ensinou sobre que antecederiam a sua vinda, e nós vimos isso ontem à noite, são os sinais que estão acontecendo e acontecendo cada vez mais vezes. E é aí que está o momento no qual eu e você precisamos parar, refletir, pensar e também fazer um conserto da nossa vida com Deus. Ajustarmos a nossa vida com Deus. Se você ainda não tomou uma decisão por Cristo Jesus, saiba que estamos num momento especial para isso acontecer. Deus tem falado ao seu coração, Deus tem falado à sua vida. E essa decisão de entregar o coração nas mãos do Senhor Jesus
é uma decisão que vai fazer toda a diferença na sua vida. Nenhuma outra decisão será mais importante do que essa decisão. A decisão do seu casamento, a decisão da sua profissão, a decisão do que você vai fazer o ano que vem, vai viajar, se não vai, ou quais são suas escolhas, são muito pequenas diante dessa escolha que significa ter Deus no seu coração e fazer da sua vida agora uma vida guiada pela palavra de Deus, uma vida que está seguindo aquilo que Deus deixou escrito em sua palavra. O tema de hoje é um tema forte, é um tema profundo e é um tema que exige de nós uma reflexão. E por isso eu quero lhe convidar, você que está com sua Bíblia aí, a abri-la. Vamos começar para entender um pouquinho sobre a primeira angústia, que teve a ver com o povo de Deus. Está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 12. Este capítulo fala sobre a mulher e o dragão. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O livro do Apocalipse é um livro que a gente não entende ele da maneira como lemos. O livro do Apocalipse ele foi escrito em símbolos, portanto, os símbolos do Apocalipse, eles precisam ser interpretados. Agora você pode me perguntar assim, pastor, e quem é que interpreta os símbolos do Apocalipse? A própria Bíblia deve interpretar os símbolos. Não sou eu que digo o que eu acho que os símbolos significam. Não são outras pessoas que podem dizer o que os símbolos significam, senão a própria Bíblia. Ela dá o símbolo e ela também dá o significado do símbolo. Ou seja, na própria Bíblia eu vou encontrar o significado de cada um dos símbolos que aparecerão no livro do Apocalipse. Quando a Bíblia fala sobre a mulher e o dragão, nós precisamos interpretar esses símbolos. Por exemplo, mulher, segundo Efésios capítulo 5, versículo 25, segundo Coríntios capítulo 11, versículo 2, significa igreja. Quando eu vejo aqui no Apocalipse a figura mulher, a Bíblia não está falando literalmente de uma mulher, de carne e osso. A Bíblia está falando de uma igreja. Agora vejam, isso é no contexto profético, isso é no contexto quando toda a profecia está falando sobre símbolos. Então, mulher representa a igreja. Se mulher representa a igreja, o outro símbolo que aparece aqui em Apocalipse 12 é um símbolo mais fácil de ser interpretado, que é o dragão. E o que é o dragão? O dragão, o próprio livro do Apocalipse nos diz, lá no capítulo 12 mesmo, onde a gente está lendo, fala no versículo 7 que houve uma guerra no céu. De um lado estava Jesus e os seus anjos, e do outro lado estava o dragão e os seus anjos. O dragão aqui representa o inimigo de Deus, Lúcifer, Satanás, o anjo que lá no céu se rebelou, que usou da liberdade de escolha que tinha para começar um movimento em oposição a Deus. E este anjo, então, ele faz uma luta com Jesus no céu e ele é expulso do céu. O capítulo 12 de Apocalipse fala especificamente da igreja verdadeira de Deus na terra. Deus tem a sua igreja aqui na terra. E essa igreja, ela é identificada aqui no Apocalipse capítulo 12 como aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Está no versículo 17. Esta igreja é a igreja que segue exatamente aquilo que Jesus deixou na Bíblia como recomendação para a sua igreja. Eles não têm doutrinas criadas por pastores, por bispos, por arcebispos, quem quer que seja. Eles seguem as doutrinas que estão na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Não são palavras humanas, mas são as palavras do próprio Deus que foi revelada na Bíblia. Existe uma igreja verdadeira e essa igreja verdadeira aparece aqui em Apocalipse capítulo 12. Neste contexto de Apocalipse 12, aparece o primeiro período de angústia. Aqui a Bíblia descreve essa mulher, como ela era, o que ela fez, como ela fugiu do deserto. Jesus é o filho dessa mulher que nasce para salvar essa mulher. E este filho, ele cumpre a sua missão, ele salva a mulher, ou seja, Jesus é aquele que morreu na cruz para que a igreja pudesse ter a salvação. E isso tudo está aqui em Apocalipse capítulo 12, mas chega o versículo 6, que fala de um período de perseguição intensa à mulher. Um período de angústia ao povo de Deus. Um período quando o povo de Deus teve que fugir e sair das grandes cidades e se refugiar nas montanhas.
Veja só, está no versículo 6, diz assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Ou seja, essa igreja foi duramente perseguida. Lembre-se, a igreja de Deus, a igreja verdadeira. Ela agora foi sustentada por Deus no deserto por 1260 dias. E eu estou chamando aqui, nessa nossa conversa de hoje à noite, esse como o primeiro tempo de angústia do povo de Deus. Este tempo de 1260 dias, como eu disse a vocês, aparece no contexto de símbolos. Ou seja, a igreja está reduzida a uma mulher, o diabo está reduzido a um dragão. Há uma redução dos símbolos, e isso significa que o tempo que aparece aqui, 1260 dias, ele também é um tempo reduzido de um tempo maior, que segundo Números 14 e 34, Ezequiel capítulo 4, versículo 6, um dia na profecia, quando há essa redução, equivale a um ano. Isso significa que a igreja teve um tempo de angústia, um tempo de perseguição de 1260 anos. Uma pergunta a ser feita é: e quando foi esse período de perseguição intensa à igreja? Especificamente começou no ano 538, quando Justiniano reconheceu o bispo de Roma como cabeça de todas as igrejas. Nesse tempo, começaram a aparecer doutrinas que não eram doutrinas bíblicas. Começaram a entrar na igreja cristã doutrinas que não estavam de acordo com a revelação de Deus, mas que eram doutrinas inventadas por homens. E a igreja fiel, a igreja verdadeira, a mulher de Jesus, teve que fugir, porque se ela ficasse na cidade, ela seria perseguida e morta. Ela teve então que escapar desse domínio e dessa perseguição, e lá ficou por 1260 anos. Fazendo uma conta simples e rápida, começando em 538, mais 1260, vamos para 1798. E não é aleatório. Não é uma mera coincidência. Em 1798, Napoleão Bonaparte manda o seu general chamado Berthier para que invadisse Roma, e ele prende o Papa, que na época era Pio VI, o leva para a Bastilha e lá ele morre como um prisioneiro. Nesse dia, 1798, com a invasão de Roma e o aprisionamento do Papa Pio VI, acontece então o fim desse período de supremacia papal, de perseguição da igreja, porque agora a igreja pode voltar do deserto e viver exatamente as suas verdades, como Deus deixou revelado em sua palavra. Essa perseguição foi tão intensa que os cristãos que queriam viver as verdades tinham que fugir e escapar. Viviam por aí, espalhados, sem se identificarem. Essa primeira fase de perseguição representa um período de forte angústia para o povo de Deus. Ora, veja uma coisa: assim como foi no passado, também é no presente e será no futuro. Embora a igreja perseguida, embora a igreja sofresse, Deus nunca abandonou a sua igreja. Deus continuou com a sua igreja. Deus permaneceu ao lado da sua igreja. Mas aparece um outro período de angústia. Esse período de angústia aparece no capítulo 10 de Apocalipse. Embora você possa pensar assim: pastor, então esse período do capítulo 10 aconteceu antes, porque 10 é antes do 12? Não, não. O livro do Apocalipse trata de símbolos e nem sempre acontece na ordem cronológica dos capítulos. O que nós estamos lendo aqui no capítulo 10 de Apocalipse aconteceu depois que a igreja voltou do deserto, depois que a igreja já não estava mais sendo perseguida, não estava naquele primeiro período de angústia, mas acontece um segundo período de angústia, quando aqui no versículo 10, João tem uma visão. Ele tem a visão de um livrinho, e o anjo fala assim: João, pega esse livro aqui e come. E diz a Bíblia assim, ó, João dizendo: tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O povo de Deus pensou que Jesus voltaria logo depois que a igreja voltou do deserto.
Eles acreditavam que Jesus voltaria naqueles dias iniciais, quando as verdades começaram a ser restauradas, quando eles voltaram a pregar doutrinas que foram jogadas, exatamente jogadas no lixo, no período de 1260 anos, que houve essa supremacia e perseguição da igreja, o primeiro período de angústia. A igreja acreditava que a volta de Jesus estava muito próxima e que aconteceria nos dias deles. Mas sabe o que aconteceu? Jesus não voltou. Jesus não veio nos dias iniciais da formação dessa igreja cristã que voltava do deserto. Esse período de angústia foi triste, foi amargurante. Muitos acreditavam que era o fim de todos os problemas, mas não foi. Mas vejam, tudo isso estava profetizado na Bíblia. Esse período de angústia aconteceu porque a igreja ainda teria que pregar algumas verdades que não estavam pregadas. A igreja ainda tinha que ensinar alguns princípios e preceitos que não haviam sido ainda levados a muitas pessoas naquela época e ainda nos nossos dias. Por isso, mesmo diante da angústia, Deus diz assim, olha, meu povo, meu filho, espera um pouquinho. Eu preciso que vocês continuem pregando na terra, porque mais pessoas precisam ser alcançadas. Essa angústia também foi acompanhada da provisão de Deus, um Deus que nunca deixa os seus filhos sozinhos. Bom, daqui a pouco a gente continua para falar do terceiro e do quarto período de angústia. Aline, William, com vocês. Pastor, olha só, o senhor disse que a gente precisa pregar cada vez mais e tem aqui com a gente conectado o Luiz Henrique, que é instrutor bíblico. Ele, desde o começo da sua fala, está falando, olha, pastor, muitos temas interessantes e ele está passando esse programa, inclusive, lá na igreja dele. Oh, que legal. E a Paty Nascimento deixou de ir ao culto para assistir a gente aqui na internet. Vale, não vale, Will? Não sei responder. Dá para pastor essa pergunta aí? Isso é muito legal, né? Ó, olha só, eles estão muito conectados aqui com a gente também tem o Júnior Sacomano, entrou aqui com a gente, é internacional, hein? Tá vindo lá da Itália. O pessoal aqui mandando bastante perguntas. O pessoal a gente já entra viu que aqui... tem uma interação, né, entre o assunto de ontem com o assunto de hoje, né? Exato. Muito interessante. Ontem a gente falou de tragédias, o período do fim, né, o tempo final, e hoje a gente está falando de 4 tempos de angústias. Bom, então eu acho que eu vou para a primeira pergunta aqui, Claro, porque claro. você tocou bem no ponto já. Pastor, nossa, eu nunca imaginei que ia participar de um Na Mira da Verdade aqui, né? Mas beleza, bora lá. Pastor, a primeira pergunta é o seguinte, sobre o tempo de angústia, a Bíblia fala que são várias vezes tempo de angústia. São um que vai se intensificando, são mais de um, e a gente hoje estaria num tempo de angústia também? Bom, William, eu já tratei sobre 2 tempos de angústia, como a gente viu, são tempos do passado. Sim. Que, bom, vamos chamar assim, o primeiro período foi a angústia da perseguição, os 1260 anos. Depois veio o período de angústia, que era essa expectativa que Jesus voltaria e ele não voltou. E agora tem o terceiro e o quarto período de angústia, que eles estão próximos uns dos outros. O terceiro período de angústia é o período da grande angústia, que tem a ver com a intensificação dos sinais que Jesus pregou em São Mateus capítulo 24. Que tem a ver com tragédias, enchentes, terremotos, fomes, guerras e rumores de guerras. Então, esse é o período que nós estamos vivendo hoje. O período da grande angústia, que está profetizada na Bíblia. Nós vamos ler daqui a pouquinho esse versículo que diz exatamente sobre isso, sobre esses últimos dias. E virá uma quarta angústia, que essa é uma angústia que a Bíblia nos dá um nome, angústia de Jacó. Aparece lá no livro de Jeremias, no capítulo 30, no versículo 7, e que tem relação com as pragas finais de Apocalipse, capítulo 16. Especificamente, segunda e terceira praga. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, nós estamos hoje vivendo sim um período de angústia. É um período de sofrimento, é um período de intensificação de tragédias e catástrofes, e que vai nos levar para uma angústia, que será uma angústia também terrível, fortíssima. Mas, ao final, o que Deus nos garante é a vitória. É a vitória. A Tâmara Porto está falando para a gente, olha, isso mesmo, Deus é o provedor e Deus nos livra. É uma questão de fé. Palavras Amém. Maravilhosas, mas a gente tem mais perguntas aí, mais dúvidas, vamos para mais uma pergunta aqui, então. É uma pergunta um pouco mais genérica, pastor, essa daqui. Mas aqui a gente recebeu a pergunta de alguém falando assim, ó, eu não conheço nada sobre Apocalipse.
por que eu deveria estudar? Então, acho que resumindo, ela está perguntando o que a pessoa ganha, o que a pessoa aprende a estudar Apocalipse. O livro do Apocalipse é a chave para a gente entender o futuro. Ele está como o último livro da Bíblia exatamente por isso, porque ele fala da restauração desse mundo. Veja que coisa interessante, a Bíblia tem 1189 capítulos. 4 capítulos falam de um mundo perfeito. Os 2 primeiros, Gênesis 1 e 2, e os 2 últimos, Apocalipse 21 e Apocalipse 22. Entender o Apocalipse é entender para onde nós vamos. Entender o Apocalipse é saber que tudo que acontece no nosso mundo está debaixo do controle de Deus. Deus não perdeu o controle do mundo. Ele continua conduzindo a história. E como ele tem conduzido a história no presente, ele nos dá certeza e segurança que ele vai conduzir também no final. Aquilo que tinha para acontecer, está acontecendo e já aconteceu. E isso nos dá certeza do que aquilo que falta acontecer também vai acontecer. Muito legal. E interessante que o pastor falou dos benefícios que você ganha ao estudar Apocalipse, né? Agora a gente pode ver quem está estudando Apocalipse com a gente. Exato. Vamos lá, fotos. Esse Temos é o momento fotos aí, que o você pessoal mandou pelo interage aqui com WhatsApp a gente. aí, Mandou tá tudo pelo aqui WhatsApp. no chão. O pessoal Vamos ficou lá. bem concentrado. Será que o pessoal tirou né? foto com a gente? Não sei, ontem a gente pediu, vamos Temos ver. aqui, Pedrito de Madruzinho. fundo aqui, ó, do Micael, Amanda e Helena lá do Paraná. Boa Isso aí, noite. próxima foto. Epa, pulou. Acho que pulou Vamos aí. lá. Cristiano do Ceará, olha aí. O Pedrito ao fundo, muito Chapéu bom, estiloso, Cristiano. esse Legal. livro eu já Ó, conheço, olha da aqui, hora. aquele livro é bom. Esther e Laura do Paraná Pessoal também. do Paraná em Muito peso legal. hoje, hein? Muita gente. Próxima foto, Sofia e Sara, da Bahia. Pedrito, você é muito engraçado, a gente concorda. A gente concorda. com isso. Olha, o Adriano e a Adriana Rebeca, e Rebeca aqui de Brasília. tiraram com É, a gente na gente, foto. aê! A Adriana vai ganhar um iPad aí. Um sorriso, cuidado com essas Beleza. promessas ao vivo. É, O Levi era brincadeira, da viu, Adriana? Bahia também tá com a gente. Oi, O Levi. pessoal da Bahia também. Muito bom você aqui Olha. com a gente. Próxima foto. Mirela e Emanuele, Paraná. Paraná, ó. Cara, o Tá, pessoal tá do indo Paraná. bem. Tem o Ramile e Vânia, Rio Grande do Norte. Muito legal. E também o Wagner do Rio Grande do Norte. Olha só, ó. Tá aí, só tá aí você- na selfie. Ó, o hein? que é isso, Wagner? Cadê eu na foto aí? O cara Também me a cortou. Tâmara de Manaus. Tâmara Aê. mandou comentários aqui pra gente, viu? E olha só, uma É isso aí. pessoa. Não é O nome verdade? estado também, O seja nome muito bem-vindo estado aí. passou aqui pra- E olha Só não só, manda tem uma foto. coisa legal aqui, ó. O Eduardo Palhares falou que amanhã é o aniversário dele e ele queria um DVD. Mas bora Olha lançar só, um hein? desafio pra ele então, hein? Desafio pro Leonardo, né? Eduardo desculpa. Palhares. Amanhã é seu nível, Eduardo. Então é o seguinte: você quer um DVD, gruda aqui com a gente. Eu sei que é difícil, deve ter festinha e tudo mais, mas fica com a gente e a gente vai mandar pra você o DVD se você participar aqui. E a produção deu uma ideia também. Manda pra gente um vídeo falando: oi, gente, aqui é o Eduardo, eu vou fazer meu aniversário e tudo mais. E aí você ganha sim o seu DVD, mas tem que estar com a gente juntinho aqui. Concorda tá com com a a gente, né? gente. E tem mais coisa. Estamos esperando E seu aí, vídeo. Bora, Bora continuar com o Bora. pastor? Sim, porque ainda tem a terceira e quarto tempo de angústia, né? Opa, Terceiro e quarto quero tempo saber de quais são angústia. esses aí. Aqui, ó. Concentrado. Bora lá. Concentrado. Voltando aqui, deixa eu só dizer uma coisinha para você. Nós estamos com a nossa equipe aí, apóstolos, e acompanhando cada comentário que vocês escrevem. Se você tem o desejo de estudar a Bíblia e conhecer um pouco mais, por internet, nós vamos enviar para você um estudo bíblico. Então escreve aí, eu quero um estudo bíblico, e rapidamente a nossa equipe vai entrar em contato com você, já vai pegar o seu e-mail, para vocês começarem assim a conversar e estudarem mais da Bíblia e entender, inclusive, sobre o livro do Apocalipse. Como vocês estão vendo, é muita coisa para se entender no livro do Apocalipse. História e profecia, que caminham juntas. Então, escreve se você quer conhecer um pouquinho mais, quer estudar a Bíblia. A equipe já está aí, após Roberto Roberti, acabou de me mandar uma mensagem assim: pastor, estou aqui após, quem quiser estudar a Bíblia, já estou disponível para começar o diálogo, enviar um vídeo, uma lição escrita para você ler, um comentário, algo para você responder e entender ainda mais sobre a Bíblia. Bom, vamos continuar. Nós estamos entrando agora no terceiro tempo de angústia. Vimos 2 tempos de angústia que estão relacionados com o passado. E agora vamos ver um tempo que está relacionado com o presente, com a nossa vida, com agora. Você que está com a Bíblia aí, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Daniel, capítulo 12. O último capítulo do livro de Daniel. Você sabe, Daniel e Apocalipse são livros altamente proféticos na Bíblia. Eles falam do fim, falam dos últimos dias, falam dos acontecimentos finais, muitos deles que ainda não aconteceram. Muitos já aconteceram, outros ainda faltam acontecer. E isso nos dá certeza de que não estamos às cegas nesse mundo.
Você não está aí tateando no escuro para saber para onde vai, mas Deus deixou uma lanterna para ajudar você a saber por onde estamos caminhando, para nos guiar nesse caminho. A Bíblia é uma bússola, e o livro de Daniel e Apocalipse, especificamente, é uma luz que ilumina essa bússola e nos ajuda a chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. Então, Daniel, capítulo 12, versículo 1, falando sobre o fim, diz assim, ó: nesse tempo se levantará Miguel. Quem é Miguel? Miguel é uma figura de Cristo. Miguel é Jesus. É o nome de guerra de Jesus. Todas as vezes que aparece um conflito entre o bem e o mal, quem aparece lutando pelo lado do bem é Miguel. Miguel é aquele que intercede por nós para que sejamos vitoriosos, para que a vitória seja completa, para que ninguém seja derrotado. Porque Cristo é vitorioso, vencedor e luta pelos seus. Então, ele se levanta nesse último tempo, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e diz assim, ó: e haverá tempo de angústia. Aí vem uma informação a mais, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo e todo aquele que for achado inscrito no livro. O que Daniel está nos dizendo é que nos últimos dias da história do mundo, o povo de Deus passará por um tempo de angústia que nunca existiu antes na história da humanidade. Ou seja, o que eu estou lhe dizendo é que as perspectivas futuras não é de melhora do mundo, mas sim de piora. Se você achava que as coisas estão melhorando, as coisas vão ficar bem, não vão ficar bem. E não que eu seja pessimista, eu sou apenas realista. Eu estou trazendo para você a Bíblia, a palavra de Deus, que está dizendo que nos últimos dias o povo de Deus passará por uma angústia que outros povos, em outras gerações, em outras eras, nunca passaram. É uma angústia restrita para o povo de Deus nos últimos dias da história da humanidade. E por que passaremos por essa angústia intensa? Vamos resgatar o tema de ontem à noite. Nós falamos sobre o princípio das dores. Lembra disso? O princípio das dores tem a ver com as dores de parto. Se você não assistiu o programa de ontem, está aí no site 18histórias.com, está no Facebook Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você pode buscar aí e assistir o programa e entender um pouquinho o que é que eu estou falando. Eu vou apenas dar um resumo aqui. Princípio das dores, dores de parto, tem que ver com a intensidade e a quantidade dos sinais que vão acontecer à medida que nós estamos cada vez mais próximos da volta de Jesus. Ou seja, quanto mais perto de Jesus voltar, mais sinais vão acontecer. E por isso viveremos um tempo de angústia do qual nunca se viveu na história. O que mais vai acontecer? Vejam, nesse tempo de angústia, nós também teremos o fim do período da graça. Ainda hoje vivemos debaixo da graça de Deus e é possível escolher a salvação. É possível decidir pela salvação, mas chegará um tempo que Jesus vai terminar a obra dele de salvação e vai dizer assim: está feito, está acabado, está consumado, quem está salvo está, quem está perdido, já não há mais como mudar. O período de angústia então passará por esse período crítico. Hoje ainda é possível escolher. Por isso, não deixe para depois, não deixe para amanhã. Tiago capítulo 4, versículo 14 diz assim, ó: o que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que hoje aparece e amanhã desaparece. Jesus diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Hebreus capítulo 4, capítulo 5, aparece 3 vezes a seguinte citação: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque hoje vivemos um tempo da graça, mas o período de angústia no qual estamos vivendo, estamos entrando e que está se intensificando, vai terminar quando Jesus fechar a porta da salvação e aí já não haverá mais possibilidade de mudanças. Isso significa que o Espírito Santo, ele terminará o seu trabalho de conversão aqui na terra.
Hoje Ele intercede por mim e por você. Hoje Ele toca no seu coração. Hoje Ele bate a porta. Ele envia um link para você. Ele fala para você baixar o aplicativo 18 Histórias para você ler a Bíblia. Ele fala para você conhecer mais a revelação de Deus. Ele colocou esse link diante de você para você escutar um pouquinho mais sobre o Apocalipse. Porque Ele marcou um encontro contigo e Ele quer te salvar. Mas chegará o tempo que essa missão do Espírito Santo vai terminar. Nesse período também da grande perseguição, o inimigo, o diabo, vai investir os seus maiores objetos, os seus maiores planos para destruir a humanidade. Ele vai usar das suas ferramentas mais cruéis, mais fortes e mais terríveis para que o povo de Deus abandone o Senhor, para que o povo de Deus deixe a Jesus e viva do lado dele, porque ele está perdido e o que ele mais quer hoje é levar o maior número de pessoas com ele para a perdição, já que ele sabe o final dele. Ele agora quer que você o acompanhe no final dele, mas você não precisa acompanhá-lo no final dele, porque Deus tem para você um futuro de vitória, um futuro de vida eterna, um futuro junto com Jesus para todo sempre. Esse período de angústia, do qual nunca existiu, é a razão pela qual eu e você estamos vendo esses sinais da natureza. É a fúria do inimigo de Deus, sendo demonstrada em diferentes maneiras, em diferentes formas. Ele luta contra mim, ele luta contra você, ele não quer o seu melhor, ele não quer ver você bem. Ele quer sim que você seja completamente destruído e infeliz. Mas você pode romper com tudo isso. Não é preciso você acostumar-se ou acomodar-se a esse período de angústia, porque Deus vai nos tirar desse período de angústia. O último período de angústia está no livro do Apocalipse. Tem a ver com a angústia de Jacó. Como eu disse para vocês, é uma expressão que aparece em Jeremias, no capítulo 30, no versículo 7. É a única vez na Bíblia que aparece essa angústia de Jacó, mas que fala sobre um tempo no qual o povo de Deus será duramente perseguido. Quer ver? Vamos lá, Apocalipse capítulo 16. Aqui nós encontramos as 7 pragas. 7 pragas que vão cair sobre a terra depois que a porta da salvação se fechar. Ok? As pragas não cairão antes dessa porta da salvação se fechar. Quando Jesus termina a sua obra de salvação da humanidade, ele fecha a porta, fecha a possibilidade de salvação para os seres humanos, começam então a cair as pragas. Entre a segunda e a terceira praga, no versículo 6, aparece um decreto de morte contra o povo de Deus. Diz assim, ó: porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, porque eles são dignos disso. Depois de promulgarem um decreto de morte contra o povo de Deus, Deus enviará a terceira praga. Essa angústia de Jacó, ela tem algumas razões pelo qual as pessoas vão sofrer. Primeiro, eles terão medo de morrer. Já estão salvos, já estão selados por Deus, mas ainda não está confirmada a salvação porque Jesus não voltou. Por isso eles terão medo. Será que eu vou morrer? Será que alguma coisa vai se passar comigo? Porque se eles estão selados por Deus, se eles estão salvos, eles não vão morrer. Segunda razão da angústia, eles terão a dúvida se o pecado deles foi de fato realmente perdoado. Essa é uma angústia que eles viverão, porque a porta da salvação já se fechou e a partir daí já não há mais como pedir perdão dos seus pecados. Quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Eles terão essa preocupação, esse medo. Será que esse decreto de morte contra o povo de Deus vai me alcançar? Porque os que estão com Deus não serão atingidos. Terceiro, eles terão essa angústia de Jacó, por consciência da fraqueza deles, porque reconhecem a pequenez, a insignificância, como eles são fracos, como eles são pecadores, e por isso, diante de tudo que eles estão vivendo, os acontecimentos finais do mundo, eles passarão por uma angústia. Eles terão medo de não terem se arrependido de verdade. Será que o meu arrependimento foi genuíno para eu ter sido perdoado? E outro, eles terão medo de desonrar a Deus, por isso viverão numa angústia, porque eles querem viver de acordo com a vontade do Senhor. E quando tudo isso aqui termina? Quando é que vai acabar? Apocalipse capítulo 17.
melhor, capítulo 16, versículo 17, diz assim, ó. Então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo, feito está. Aqui terminará a angústia do povo de Deus. Quando Jesus disser, feito está, significa que ele acabou tudo o que ele tinha que fazer. Lá no céu, no santuário celestial, agora é hora de voltar, agora é hora de recolher os seus filhos e levá-los para a eternidade. Eu quero fazer parte desse povo, e eu quero lhe convidar nessa noite para fazer parte desse povo também. Eu quero estar com aqueles que receberão das mãos do Senhor Jesus a coroa da vida eterna, e eu lhe convido agora para fazer parte desse povo, para ser parte desse povo. Porque as histórias da Bíblia estão nos ajudando a entender o grande amor de Deus por nós e a salvação que Ele tem. Por isso eu quero lhe convidar nesse momento, aí onde você está, a orar comigo. Senhor Deus querido, obrigado porque em Tua palavra encontramos conforto e segurança para a nossa vida. Abençoe cada um dos internautas que estão comigo agora orando, que entenderam sobre os períodos de angústia e que querem estar do teu lado. Pai, olha por todos nós. Ajuda-nos a termos os nossos corações firmados no Senhor, mesmo diante de tanta angústia, de tantos problemas, tantas tragédias, catástrofes, acidentes. Queremos olhar por cima disso tudo e reconhecer que Cristo está às portas para nos dar a vida eterna. Portanto, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Que coisa boa, né, Will? Ouvir uma mensagem como essa é muito reconfortante. Inspiração, hein? Bom, nós estamos nos nossos últimos minutos agora de programação, já estamos acabando. E é que nem aqui o Luiz Henrique postou que já está com saudade, a gente também já está com saudade. Já está com saudade. E aí, o que você achou da programação hoje? Olha, foi muito legal. E olha, você viu, o Luiz Henrique participou demais com a gente. Nossa. Ele passou o programa dele, esse programa na igreja dele, coisa boa, Que ajudando legal. a gente também. A Sol Cristina falou que gosta muito de estudar a Bíblia com a gente. Sol, vamos estudar mais. Amanhã assiste aqui com a gente também, Facebook da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Também dá para assistir pelo Instagram, Adventistas Brasil, e pelo canal do YouTube. Olha o que a Sinara colocou aqui, olha que interessante. Ela colocou o seguinte: devemos trabalhar como se o mundo não tivesse fim, mas estar preparados como se o fim fosse hoje. Olha só que legal. Pessoal aí, Pastor a essa Rafael, hora você da já noite, pode usar filosofando essa já. no apelo, né? No sermão. Exatamente. Gente, muito legal ter a participação de vocês. E faltou aqui o sorteio do Instagram. A produção falou, vamos verdade. rápido. A gente não vai esquecer de você. Não vamos esquecer. Tem desafio. Olha, a nossa produtora responsável pelo Instagram falou o seguinte. Atenção, galera do Instagram. Com licença, eu vou virar para o pessoal do Instagram, ok? A premiação do Instagram. Vamos lá. Pessoal do Instagram, vocês têm agora um tempinho muito rápido para postar a foto da ampulheta. Essa ampulheta aqui, ó, do 18 Histórias, já tem uma pessoa que foi premiada. Agora vai o emoji da ampulheta aqui, ó. A Liane, que tá cuidando aqui do Instagram, vai falar pra gente. Esse é o momento, já tá valendo, viu? Se a internet travou alguma Pessoal coisa... procurando emoji da ampulheta. Esse é o momento, colocando aqui o emoji da ampulheta do 18 Histórias. Teve gente que já ganhou, então deve estar fácil, né? Tá fácil. E você vai ganhar aqui, ó, o DVD. Will, você gosta de falar do DVD. Fala uma vez. Vamos lá. Vai, uma vez, vai. Vamos lá. O Só DVD uma vez. do Coral... Não vai doer. Ok, DVD do Coral Jovem de Brasília, viu? DVD para sempre, tá fresquinho, é muito legal, é divertido, mas eu sou suspeita para falar. Amanhã a gente vai mostrar um pedacinho do DVD para você, então conecta com a gente a partir das 8 horas da noite. E aí? Claro, é importante. A produção falou uma coisa importante. Will, como é que o pessoal participa, que post eles fazem para poder ter essa premiação aqui com a gente? Então, é muito fácil. Você pode compartilhar nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, compartilhar nossa programação, marcar seus amigos também, especialmente no Instagram. E você também pode participar enviando uma mensagem no WhatsApp pra gente. WhatsApp, cadê as aqui, coisas aí? WhatsApp. Tá aí. Momento do WhatsApp. Vamos virar todos para aquela câmera. O número é 61 para 9800. Eu não consigo ver o número. Ok. 0532. É o número, repete aí. Ok, então é 61 9800 0532 para essa
para esse número, você manda então sua foto, o vídeo. A gente tem o desafio do aniversariante, né? Lembra do Eduardo? Ah, é verdade, Ele mandar falou, um videozinho, 10 segundos, de boa. Amanhã tá fazendo aniversário e tal, mas aqui não é só fazer aniversário, não. Tem que entrar no desafio, Eduardo. Exato. Já tem até uma hashtag aqui, ó. Hashtag DVD para o Eduardo, viu? O pessoal já colocou aqui. Pessoal Então, amanhã com a avançado. gente, beleza? E manda foto criativa aí. Manda, Tem sim, família toda, cachorro, põe todo mundo aí. O papagaio também, né? Vai. Liane, já temos resultado do Instagram? Vamos lá. Instagram, vamos virar aqui com licença, público virando aqui diretamente para o Instagram. Qual que é Quem? a nossa... Quem? Senhor Caramujo ganhou, então, um Que DVD. legal. Ok. E a Rayane Branda da Silva. 2 pessoas. Então, um ganha o DVD e outro ganha a capa, né? Não, a gente traz DVD para Temos 2. Não estamos tão Temos pobres dois, assim, tá? ok. Temos 2. Então você pode mandar aí no seu Instagram, manda direitinho o endereço, tudo mais, que a gente manda esse DVD para você, ok? Exatamente. E aí, Vamos entrar em Will, a contato. gente gosta de ficar aqui, mas acabou, né? Acabou, mas Acabou. amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Que horário mesmo? Olha, amanhã às 8 horas, você deixa o seu celular no ponto, o seu computador, porque a gente entra com o game. A primeira parte do programa, você tem a chance de participar, ganhar mais prêmios. Não é só DVD que você ganha, você também tem a chance de ganhar a assinatura da lição da Escola Sabatina, 1 ano de assinatura, ok? Da lição da Escola Sabatina, e o primeiro lugar ganha assinatura da lição da Escola Sabatina, meditação e um DVD. Então, gente, compensa. E como que o pessoal ganha, Will? Fala aí, tem chances de ganhar. Que nem a gente falou. Compartilha nas redes sociais, manda todo mundo, escreve, marca todo mundo e responde as perguntas, fica ligado, né? Tem que ficar ligados. Mas se amanhã, caso você tenha alguma coisa para fazer, limpar a casa, sei lá, mas está lá, você deixa ali conectado e a gente serve como fundinho também, né? Sim, Quem nunca claro. usou uma televisão, a gente pode ser o nosso fundinho também. É tão bom, né? Deixa Ó, conectado. assim, nossas vozes são ótimas. Eu vou virar aqui, ó. O senhor Caramujo, agora a gente fala pra todo mundo aqui, ó. Pra todo Caramujo? mundo conhecer o senhor Caramujo do Instagram. Essa o nome nem eu dele sei. é Sandro, viu? Então, Sandro, muito bom ter você aqui com a gente. Ah, Descobrir o senhor tá. Caramujo. A Saquei. gente usa o ponto, mas ele que é o agente secreto, você viu, né? Ah, Tem ali entendi, o codinome tá. e tudo mais, né? Nossa. Enfim, foi ruim essa, É. foi ruim. Já tá na hora de acabar. Ai, Cadê o cadê a emoji da risadinha? risada? Pelo menos Desculpa, pra era isso seu eu tenho apoio. aqui, pessoal. E joga aí, vamos. Esse é necessário. Deixa eu dar uma né? disfarçada Vai, aí, Will. boa. Ó, aí valeu. Não, isso é bom. Beleza, Foi bom. então, gente, amanhã, então, às 8 horas, tá? A gente quer você aqui com a gente. Eu e o William esperamos Estaremos você. aqui, Tem Pedrito, Pastor Rafael, toda a Todo equipe junto. mundo, E todo vai ter mundo. um convidado especial. Amanhã é dia de Ah, é convidado verdade. especial, tá? Então amanhã tem aniversário do Eduardo. Vamos ver se É ele vai verdade. mandar. Cantar parabéns Amanhã pro Eduardo, hein? é isso. Isso aí. Tem convidado especial, Munhoz, estará com a gente aqui. Munhoz. Conheçam o Munhoz, né? É Uhum. muito. Os câmeras estão rindo da nossa cara, mas o Munhoz vai estar aqui, né? Então, ó, a produção falou que ele já está no avião. A viagem é longa. Né? Não Munhoz vai sei estar onde aqui com a vive. gente. Munhoz, Então, onde não vive? perca. Onde mora? Não sabemos. Mais ou Amanhã. menos, né? Amanhã, então, aqui, né? De onde ele É. veio. Então, vamos lá. Beleza. Gente, Então, esse é o momento. é isso aí. Boa noite pra vocês e até amanhã. Até A gente se vê amanhã. amanhã. Tchau, tchau. Tchau.